Eu vi a alegria de Marcos ser assassinada, lentamente, dia após dia. Não houve tiros, nem facadas, apenas a asfixia silenciosa da comparação. Ele era um homem de 30 e poucos anos. Morador de Barueri, com sonhos que, para ele, se transformavam em pesadelos. Cada aspiração, uma nova tortura, um alto flagelo sem fim. A vida de Marcos era uma cela. E a chave estava nas mãos de fantasmas. Os outros, ele estava exausto, à beira de abandonar tudo que amava: a escrita, a fotografia, até mesmo o churrasco de domingo com os amigos. Nada escapava, a evidência era brutal, inegável. Não importava o quanto ele se esforçasse, se dedicasse, sempre haveria alguém mais talentoso, com mais recursos, mais aplausos. Era uma constatação fria, irrefutável, não uma derrota, mas uma verdade que pesava como chumbo. Foi ali, naquele momento de clareza amarga, que a primeira rachadura apareceu na parede da sua prisão particular. A cena do crime era Clara Marcos, um homem de 30 e poucos anos, morador de Barueri. Tinha um histórico de paixões abandonadas: violão, pintura, até mesmo um pequeno negócio de marmitas fitness que ele tentou montar. Tudo virou pó. As pistas eram inegáveis. Ele começava com um entusiasmo voraz, e depois vinha o vírus, uma foto no Instagram de um músico mais talentoso, um quadro de um artista renomado numa galeria de São Paulo, ou o faturamento de um concorrente de Belo Horizonte. A alegria, antes vibrante, murchava, virando um peso. Ele lembrava de uma tarde no Parque Vila Lobos, pintando um pôr do sol. Sentia-se livre, num momento raro de paz. Mas então, a tela de um colega, com cores mais vivas, traços mais firmes. O prazer evaporou. A tela de Marcos foi rasgada, jogada no lixo. Como muitas outras, a ansiedade era uma jaula, e antes de qualquer novo projeto, vinha o suor frio. A pergunta cruel: quem vai fazer isso melhor que você? A validação externa era o oxigênio que ele buscava, mas nunca encontrava. Era um ciclo vicioso, um interrogatório sem fim. Marcos tentou fugir, trabalhou como um condenado, horas extras, fins de semana em claro. Achava que, se fosse o melhor, a comparação morreria. Ledo engano. Sempre havia um novo alguém no horizonte, uma nova meta inatingível. Tentou se isolar, deixou as redes sociais, evitou encontros com amigos que estavam bem demais. O silêncio, porém, era ainda mais barulhento. A voz da comparação ecoava na sua própria cabeça. Sem filtros, tentou desvalorizar o sucesso alheio. Aquela promoção foi por sorte, dizia. Ou o trabalho dele não é tão bom assim. Mentiras que não o convenciam nem a si mesmo. Cada tentativa de escape era um prego a mais na própria cela. O cerco apertava. A prisão da comparação não era mais uma metáfora, mas uma realidade claustrofóbica. Respirar se tornou um ato de esforço. Sua identidade se esvaía, um corpo sem alma. Movido apenas pela sombra do que os outros faziam, a voz interior, antes o sussurro, agora era um algoz gritando sem parar: você não é bom o suficiente, nunca será. Era um tormento constante, minando sua saúde, roubando seu sono. A pressão era insuportável. A linha entre Marcos e a escuridão estava cada vez mais tênue, e estava à beira do colapso. O fundo do poço tinha um nome: Marcos. Eu o vi chegar lá. Arrastado não foi um tropeço, mas uma queda livre sem rede. Sua última tentativa de se reerguer, uma exposição de suas esculturas no Centro Cultural de Barueri, virou cinzas. Um crítico, um tal de Dr. Almeida, comparou seu trabalho a meras réplicas sem alma. Aquela frase o dilacerou. Aquele dia, Marcos não apenas perdeu uma exposição, mas também a fé. Ele se trancou em seu pequeno apartamento. Na zona leste de São Paulo, os dias se misturavam às noites. Piores, eu senti o ar pesado que o cercava, a asfixia lenta, a voz interna da comparação, antes um sussurro. Agora é um berro constante, um algoz implacável. Você nunca será bom o suficiente, Marcos, nunca. Sua saúde mental desabava. Eu vi os olhos fundos, a pele pálida, o corpo curvado. Ele não comia direito, mal dormia. A arte, sua paixão, agora era um gatilho para a dor. O cavalete, as ferramentas,
Tudo parecia zombar dele, a crise existencial era profunda. Um abismo sem fundo, para onde ir, o que fazer, a paralisia era quase total, ele mal conseguia levantar da cama, o silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelos ecos da comparação. Foi então que a verdade, aquela que ele tanto fugia, se impôs, não como uma ameaça velada, mas como a única realidade. A evidência era inegável, sempre haveria alguém melhor, um artista mais talentoso, um amigo mais bem-sucedido, um vizinho com mais dinheiro. Isso não era mais uma derrota, era um fato inegável. Uma lei universal, e a escolha simples, brutal, desistir de tudo, mergulhar na escuridão da mediocridade autoimposta, ou pela primeira vez. Encarar um monstro de frente, uma auto-investigação brutal, sem precedentes. O inimigo não estava lá fora. Nos outros, ele estava dentro. A prisão não tinha grades. Era sua própria mente. Marcos precisava desvendar o mistério de sua própria ruína. Eu senti que essa era a última chance. A verdade, para Marcos, veio como um golpe seco, não foi uma falha pessoal. Mas uma lei universal crua, inalterável, a ficha caiu. Pesada, sempre existiria alguém melhor. Em qualquer coisa, a qualquer momento, mas essa constatação, que antes o esmagava, agora era a chave. A maldição se desfez, o veneno virou antídoto. Marcos percebeu: o inimigo nunca foram os outros, mas sim a métrica, a régua distorcida da comparação que ele mesmo empunhava. A única medida válida era seu próprio progresso, seu próprio esforço, não contra o mundo, mas contra o Marcos de ontem, uma reconfiguração brutal, mas libertadora, da mente. A prisão desmoronou, as paredes invisíveis se fizeram em pó. Marcos voltou ao ateliê, mas sem a urgência de antes. Pintava por pintar, por sentir a tinta, por ver a cor no violão. Os acordes saíam sem a pressão de uma plateia imaginária, apenas o som puro. Ele foi visto no parque, chutando uma bola, rindo sozinho, um riso genuíno, há muito tempo silenciado. Não havia mais a necessidade do perfeccionismo doentio, nem a busca desesperada por validação externa. A alegria, aquele bem precioso roubado sistematicamente, estava de volta, intacta. Marcos a recuperou, pedaço por pedaço, em cada pincelada livre, em cada nota solta. O caso da alegria roubada estava finalmente encerrado. O veredicto: liberdade plena. E você? O que faria no lugar de Marcos? Já se sentiu nessa prisão? Reflita sobre isso e, se quiser compartilhar, deixe sua opinião. Para não perder nenhuma outra história, acompanhe nossas crônicas, que chegam todos os dias, 2 vezes ao dia.